Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Felipe as regiões de Itureia e Traconites, e Lisânia e Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, e as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas, maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Canta mais uma vez. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas, maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo esse tempo favorável da graça de Deus, Advento, tempo de preparação para o Santo Natal, que se aproxima, mas também a oportunidade que Deus nos dá de no início do ano litúrgico, no final do ano civil, nós fazemos uma revisão de vida em vista do Senhor, que virá uma segunda vinda, e nós não sabemos se Ele virá na nossa geração, mas o que nós sabemos, e temos certeza que se Ele não vier, um dia nós iremos. E é sempre importante fazer uma revisão de vida, olhar para dentro de nós, olhar para tudo aquilo que nós temos vivido, perceber se nós temos avançado espiritualmente, ou se nós estamos estagnados, ou se nós estamos retrocedendo, olhar para a nossa vida cristã, a nossa vida na sociedade, e começar a perceber se nós estamos produzindo os frutos que o nosso chamado, que o nosso ser cristão acaba positivamente, quero usar essa palavra,
exigindo de nós como algo bom, o bom testemunho que nós precisamos dar de Cristo Jesus. E nós hoje, no segundo domingo do Advento, já vemos aqui a segunda vela acesa na coroa do Advento, que vai mostrando exatamente essa luz que começa a tomar uma proporção, essa luz que é o próprio Cristo, esse Cristo que vem no Natal, a iluminar e vai iluminar todas as trevas. E nós precisamos acreditar nessa luz, nesse Cristo que nos transforma. E quando eu orava, pedia para Deus a direção diante da liturgia da palavra, do Hosana Brasil, de tudo aquilo que nós vivemos, dessa oportunidade que nós temos para celebrar as vitórias de Deus todos os anos nesse evento, e que bom que você veio. Deus falava ao meu coração que Ele queria revelar a nós algo de muito importante. Talvez relembrar a alguns, revelar de uma maneira primeira a outros. E o que ele dizia é que nós precisamos ter um olhar purificado diante de todas as realidades da nossa vida e da nossa caminhada. E quero pedir ao Espírito Santo que Ele te mostre aquilo que o Padre quer, inspirado por aquilo que Deus falou na meditação, na oração, que o próprio Espírito te mostre essa realidade. Veja bem, nesses dois próximos, o segundo e o terceiro domingo do Advento, nós vamos ver em destaque a figura de João Batista. No quarto nós vamos ver a Virgem Maria, que é colocada em destaque, aquela que vai gerar o Salvador da humanidade. Mas hoje nós vemos São Lucas trazendo exatamente dados históricos para mostrar que não é uma história, um conto, mas que a salvação se deu exatamente num tempo específico. Ele começa o evangelho dizendo no 15º ano do império de Tibério César, lá pelo ano 27 depois de Cristo. É isso que Lucas está querendo dizer. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, ou seja, num dado momento histórico, se manifesta alguém que estava recolhido até aquele momento. E esse alguém é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. Aquele que faz parte da linhagem sacerdotal do Antigo Testamento, mas que também já aponta para o novo sacerdócio no Novo Testamento. E o Evangelho vai dizer: ele percorreu toda a região, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. E aqui São Lucas está se referindo ao profeta Isaías no capítulo 40, no versículo 3. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas, e aqui no original a palavra é carne, e toda a carne verá a salvação que vem de Deus. A primeira leitura do profeta Baruque está profundamente alinhada com esse capítulo 40 do profeta Isaías. E aqui eu quero mostrar para você exatamente o caminho dessa visão nova que o Senhor quer que nós tenhamos. Diga comigo: o Senhor quer que eu tenha uma visão nova sobre todas as realidades, uma visão purificada. E aqui o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, ligado diretamente ao profeta Baruque, nós estamos vendo uma profecia que é feita 6 séculos antes da vinda do Messias, antes da vinda do Cristo. O profeta Isaías está há 6 séculos
E qual é a realidade, qual é o contexto que esta profecia encontra este povo de Israel? Eles estavam dominados pelo rei Nabucodonosor, que havia pegado todo o povo de Israel, destruído o templo, o lugar do culto, o lugar do cumprimento das promessas. Israel viveu uma intensa desolação e estava totalmente desolado. A nação de Israel desolada, o povo de Deus desolado no exílio da Babilônia. E aí o profeta Baruque vai dizer, dentro do mesmo contexto, a mensagem chega ao povo num momento de desolação, e não num momento onde aquele povo estava celebrando as festas judaicas inspiradas por Deus no seu templo. Não, o templo estava destruído, a cidade estava desolada, eles estavam no exílio. E vem a palavra do Senhor que diz no profeta Baruque: despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Veja, eu volto a dizer para você, esse povo já estava há 70 anos longe da sua terra. Esse povo já estava há 70 anos no exílio. Estava na desolação, humilhado em Babilônia, aprisionado em Babilônia. E aí, já com a visão espiritual, entendendo, aprisionado pelo diabo, por Satanás, humilhado naquela condição em que eles estavam vivendo. E é interessante nós vermos dentro desse contexto, no Evangelho de Lucas, Lucas trazendo, também os outros sinóticos, Marcos e Mateus trazem essa palavra: a voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Esse paralelo de Baruque com Isaías é uma palavra que Deus está dizendo: eu farei o meu povo sair da escravidão, da humilhação da Babilônia, para voltar para casa, para voltar para Jerusalém, desolada, destruída. Mas eu darei para esse meu povo meios para que eles reconstruam a sua vida, para que eles reconstruam o seu templo. Imagina, gente, se nós tivéssemos uma visão da igreja totalmente destruída, imagina o Vaticano em ruínas, as nossas paróquias destruídas, e vem uma palavra, e nós no exílio, e vem uma palavra de esperança, Deus dizendo para tirar as vestes de luto, as vestes de aflição, e nos revestirmos com vestes de glória, de festa, nos adornarmos da justiça, porque Ele nos faria voltar para casa. E aqui nós vemos exatamente isso, o clamor daquela voz no deserto, o clamor profético de Baruque nesta condição, provoca no coração daquele povo que estava numa condição muito difícil, aquilo que eu e você precisamos alimentar no nosso coração: a esperança. Diga comigo: a esperança que não decepciona. Coloca a mão no seu coração, bata no peito e diga: a esperança que não decepciona. É a partir dessa esperança que eu quero, Senhor, no final deste Hosana Brasil, voltar para a minha realidade, cheio de esperança, com autoridade profética, de reconstruir o que está destruído, de recuperar o que foi tirado, de retomar a minha vida cada vez mais com o Senhor.
Diga, eu me abro inteiramente a essa experiência. Quando eu vim aqui nos momentos, eu conduzi junto com a Luzia e outros irmãos, hoje o Rubens e a Tânia, o padre Givanildo também estava aqui na adoração, ontem nós rezávamos, a Rogerinha, juntos o Ministério de Música, e eu olhava para vocês, e olhava com alegria, porque apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, não foi um ano fácil para ninguém, você teve coragem de sair da sua casa para celebrar Hosana Brasil. E ao olhar para você, eu já percebia que você, como cristão, consegue já enxergar pelo menos além das realidades, porque talvez você, concretamente, materialmente falando, talvez você dissesse, olha, eu estou indo para esse Hosana Brasil, mas materialmente eu não tenho muitas vitórias para celebrar. Mas você veio. Dá uma olhadinha. Você veio. Pode aplaudir, mas dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala, você veio. Essa é a esperança que não decepciona. Você falou para esse irmão, você veio? Fala de novo, você veio. Aleluia, Hosana Brasil para você, meu irmão. Hosana Brasil para você, minha irmã, porque você veio, você teve coragem. E o nosso hino nacional diz, verás que um filho teu não foge à luta. Nós não fugiremos à luta, nós continuaremos lutando por aquilo que nós acreditamos. E vamos continuar celebrando Hosana Brasil. O Papa Francisco fez uma catequese sobre a esperança, e ele dizia assim nessa catequese, até mesmo olhando para a figura de Abraão, citando o versículo 18 da carta aos Romanos, no capítulo 4, que diz, com efeito Abraão, esperando contra toda a esperança, teve fé. E o Papa diz, a nossa esperança não se baseia em raciocínios, em previsões, nem em seguranças humanas. Ela se manifesta quando já não há esperança. Estranho, né? Sinistro. Racionalmente falando. Ela se manifesta quando já não há mais esperança. E o Papa continua, onde não há mais nada no que esperar. A profunda esperança radica-se na fé, e precisamente por isso é capaz de ir além de toda esperança. Sim, diz o Papa Francisco, porque não se fundamenta na nossa palavra, mas na palavra de Deus. Aqui está o segredo de uma visão diferenciada sobre todas as realidades, o contexto da fé. Uma esperança que não está fundamentada neste mundo, nos raciocínios, mas está totalmente enraizada na fé, na palavra de Deus. E aí continua o Papa Francisco, estamos convictos de que Deus nos ama e que está disposto a cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele perguntava lá na Praça São Pedro nessa catequese. Nós estamos convictos, e agora eu estou perguntando para você que está aqui, você que está em casa, você que vai receber depois essa mensagem. Nós estamos convictos de que Deus nos ama e que Ele está disposto a cumprir tudo aquilo que nos prometeu? E Ele diz, o preço para se experimentar o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é abrir o coração. E esta força de Deus nos levará em frente. Diga comigo, esta força de Deus me levará em frente. Gente, o nosso Papa está ensinando esse caminho de esperança.
Abrindo o coração, essa força que vem de Deus nos levará em frente. Continua o Papa Francisco: fará milagres e nos ensinará o que é a esperança. Só basta abrir o coração à fé e Ele fará o resto. Segura na mão de quem está aí do seu lado e diga: meu irmão. Balança a mãozinha dele, diga: meu irmão, basta abrir o coração, Deus fará o resto. Dá um sorriso para ele, diga: basta abrir o coração e Deus fará o resto. E se você abrir o coração, eu já estou contemplando a força de Deus te levando para frente, não para trás. Eu já estou contemplando os milagres de Deus na sua vida. Eu já estou contemplando o ensinamento da esperança à medida da abertura do coração. Balança a mão dele. Eu estou tocando em alguém que vai andar para frente, que vai experimentar o milagre e que vai caminhar na esperança dia após dia, a esperança que não decepciona, a esperança que nos faz celebrar a vitória, a esperança que nos faz acreditar quando nada diante dos nossos olhos. Quando a gente só vê desolação, quando a gente só vê destruição, quando a gente só vê problema, quando a gente só vê dificuldade, quando a gente vê enfermidade, a esperança não nos deixa decepcionar. Essa esperança que nos leva em frente, essa esperança que não saiu do coração daquele povo, tira essa veste de luta, é hora de celebrar. Porque a glória de Deus voltará a Jerusalém. A glória de Deus voltará a Jerusalém. E o Papa Francisco continua: esse é o paradoxo, ao mesmo tempo o elemento mais forte, mais excelso na nossa esperança. Uma esperança fundada numa promessa que, do ponto de vista humano, parece incerta e imprevisível, mas que não esmorece, nem sequer diante da morte, porque aquele que promete é o Deus da ressurreição, é o Deus da vida. E isso não é prometido por qualquer um. Aquele que faz a promessa é o Deus da ressurreição, é o Deus da vida. É por isso que mesmo no ano difícil, esse centro de evangelização está lotado para celebrar Hosana Brasil. Só que eu quero que você, ao ter o seu olhar purificado pela palavra de Deus, por esse colírio que é colocado nos nossos olhos para que a gente enxergue tudo diferente, você, na hora que tiver alguma aprovação, alguma dificuldade, você lembre desse final do Hosana Brasil, dessa homilia, e você encontre a mesma força que você teve para gritar e aplaudir e dizer: Deus está comigo e eu vou seguir em frente. Ele é o Deus da vida e eu não vou voltar atrás, eu não retrocedo mais. Essa é a visão. Estava tudo destruído, o povo estava no exílio. Gente, nem o hebraico eles falavam mais. Eles tinham perdido a própria língua materna, eles falavam aramaico da Babilônia. No entanto, se a gente for ver no filme do Mel Gibson, a gente vai ver as realidades lá em aramaico. Quando eles voltam para Jerusalém, o que eles fazem? Constroem um tablado, pegam a lei é lida em hebraico e tem o tradutor do aramaico, porque o povo já não entendia mais a linguagem de Deus. O povo não entendia mais a linguagem de Deus, precisava de um tradutor. E quando eles escutaram a língua de Deus, diz o texto que eles começaram a chorar, a prantear, e disseram: não é hora de chorar, é hora de fazer festa. A promessa se cumpriu.
E muitas vezes, quando nós somos colocados em meio às dificuldades, se nós não temos uma visão clarificada pela palavra e pela esperança, a gente perde a capacidade de entender a linguagem do Deus que está nos formando na prova, nos forjando nas dificuldades, nos fazendo verdadeiramente guerreiros vencedores, que não desistem, mas seguem em frente, movidos por uma palavra, movidos pela esperança, movidos pela certeza da promessa que se cumpre, a promessa que quer se cumprir na minha vida, o Deus que quer cumprir a promessa dele na nossa vida. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. Receberás de Deus este nome para sempre: paz, justiça, glória da piedade. Isto aqui para nós hoje é muito importante. Esse versículo 5. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o Oriente. Deus nos trouxe numa montanha. Você percebeu que a Canção Nova é construída num morro? Quem ficou lá embaixo na cidade e teve que subir o morro se cansou, né? Mas a imagem é porque nós precisamos olhar de uma forma diferente. Põe-te no alto, diz o profeta. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o Oriente. O que significa o Oriente? O Oriente é o lugar da luz. O Oriente é o lado por onde o sol nasce e o dia começa. O Oriente é o próprio Cristo Jesus. Olha para o Oriente. Olha para o Oriente. Olhar para o Oriente é fazer a experiência daquilo que São Paulo está dizendo aqui na carta aos Filipenses. Irmãos, sempre em todas as minhas orações eu rezo por vós, com uma alegria, por causa da vossa comunhão conosco, na divulgação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma obra, boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou em vós uma boa obra, há de levar à perfeição esta boa obra até o dia de Cristo Jesus. Olha para o Oriente. Olhar para o Oriente é esperar esse Cristo que virá. Numa segunda vez, olhar para o Oriente, olhar para Cristo, para esse dia sem fim, para essa luz que não tem ocaso, é ter a certeza da vitória que vai se estabelecendo dia após dia, porque ela vem dele. Mas aqueles que estão em Cristo, mas em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Essa vitória vai se estabelecendo, mas quem caminha sem olhar para o Oriente, quem caminha sem olhar para onde vai, quem caminha para outra direção, acaba se deparando com a realidade das trevas e acaba se desorientando. Olha para o mundo que se afastou de Cristo. Olha para aqueles que se afastam de Cristo e estão desorientados, porque o que orienta a nossa vida é olhar para o Oriente, é olhar para o Cristo, é ter Ele como sendo a nossa meta, é ver nele o sentido de todas as coisas, olhar para Cristo e ir ao encontro dele, é experimentar essa graça de contemplarmos
a salvação que vem de Deus. É experimentar que Deus não é Deus de longe, mas é Deus de perto. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. É ter a certeza do cumprimento da promessa, do eu estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Olhar para o Oriente é saber, é contemplar, é entender que alguém é capaz de nos consolar. Na hora que nós estamos desconsolados, nós sabemos que ir até Ele é experimentar o consolo, é ser acalmado no tempo da aflição. Olhar para o Oriente é ser reconduzido de volta para o caminho certo quando nós nos desviamos do caminho. Diga para quem está do seu lado, é hora de olhar para o Oriente. É hora de olhar para Cristo e deixá-lo purificar a sua visão. E eu tenho certeza, diga para esse irmão, eu tenho certeza, que você nunca mais deixará de gritar o seu hosana, porque você sabe qual é o sentido do seu hosana. Sabe, lá na hora agora eu estou falando para você, lá na hora daquela dor, na hora daquele sofrimento, na hora daquela prova, na hora que as coisas não estiverem bem, quando a gente só vê desolação, a gente olha para o Oriente, a gente olha para o Cristo, e a gente sabe que aquele que é a ressurreição e a vida estará conosco todos os dias, até o dia final, não nos deixará. É a certeza que vai permeando o nosso coração. Olhar para o Oriente nos faz perceber que a nossa vida tem sentido. Quantas pessoas perderam o sentido da vida? Olhar para o Oriente, meus irmãos padres, diáconos, consagrados, missionários, povo de Deus, olhar para o Oriente, olhar para Cristo é reencontrar cada vez mais o sentido do nosso chamado, da nossa existência. Para que eu estou aqui? Ver as desolações, ver as dificuldades, ver as lutas, mas com um olhar totalmente purificado, um olhar que dá sentido, onde tudo ganha um novo sentido, mesmo diante dos momentos difíceis. Nós somos capazes de enxergar, não com aquele olhar humano, das ideias humanas, mas com a graça de Deus, nós conseguimos contemplar a alegria da salvação. Pois eu tenho uma boa notícia para você, que veio para o Hosana Brasil. Pois o Senhor ama o seu povo e o enfeita os humildes com vitória. Enfeita os humildes com vitória. O Senhor, nessa Eucaristia que nós encerramos o Hosana Brasil, quer fazer exatamente isso conosco. Aplanai os caminhos. O Senhor é o grande engenheiro de trânsito. Se tem o buraco, Ele vai preencher. Se tem a montanha, se não dá para rebaixar a montanha, ela é muito grande, vai fazer aqueles túneis quilométricos para que a gente passe. Isso diz que o Senhor nos dá graça após graça após graça para nós vencermos. Eu queria que você ficasse em pé por um instante, que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela: valeu a pena? Balança a mão dele de novo. Pergunta: valeu a pena? Pergunta mais uma vez. Balança a mão dele e diga: a partir de agora vai valer ainda mais.
E quando você chegar no dia final, você vai perceber ainda mais que valeu a pena permanecer fiel, que valeu a pena lutar, que valeu a pena insistir, que valeu a pena esperar. Balança a mão desse irmão e diga: talvez as pessoas que já se afastaram do Senhor, tiraram os olhos do Oriente, elas olhem para você e digam: coitadinho, ainda acredita nessas coisas, nesses mitos? E você vai dizer: não, não é um mito, é a maior verdade. A salvação alcançou a face da terra, e essa salvação tem o nome, é Cristo, é Jesus Cristo. Balança a mão desse irmão: é Jesus Cristo. E você vai continuar, balança a mão dele, diga: você vai continuar, você vai seguir em frente, esperando contra toda a esperança, experimentando milagres, sustento, força, consolo, ânimo. E se você vir toda desolação no seu coração, você vai dizer: eu sigo o Deus da edificação, da reconstrução. Se você vir morte, se você enxergar morte, você vai dizer: eu sigo Deus da ressurreição, da vida. Você vai levantar a cabeça, vai olhar para o Oriente, vai olhar para Cristo e vai dizer: eu vou permanecer. E diante de todas as lutas, eu vou dizer: Hosana, 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 Hosana. Diante das dificuldades eu vou dizer: Hosana, Hosana ao Rei, Hosana àquele que virá, Hosana àquele que é fiel. E no dia final, nós vamos fazer uma grande festa, porque nós veremos que valeu a pena. Nós veremos que valeu a pena. Nós veremos que valeu a pena. Ergue os seus braços lá no alto. Eu sou bem otimista, mas eu descobri que o meu otimismo não é um otimismo mundano. É um otimismo guiado pela esperança, que não decepciona. Porque Deus não decepciona. E diga para Ele: Deus, vai orando aí agora, vai. Deus, eu abro o meu coração agora. Eu abro o meu coração para que essa esperança conduza a minha vida. Eu abro o meu coração para experimentar essa graça. O Senhor já preparou o caminho. O Senhor tem meios. O Senhor tem a Eucaristia. O Senhor tem a palavra. O Senhor tem o sacramento da confissão. O Senhor tem a oração. O Senhor tem todas as graças para a minha vida. O Senhor tem o Divino Espírito Santo para me ajudar a não desistir, a seguir em frente. E agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, prepara o meu caminho, aplana o meu caminho para que eu não desista. Me ajuda a seguir em frente, me ajuda a permanecer fiel, me ajuda a avançar, me ajuda a contemplar e experimentar os milagres. Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração agora, como o Papa Francisco ensinou, e eu quero experimentar, Espírito Santo, uma visão nova, uma visão purificada, uma visão totalmente transformada pela força da fé e pela graça da esperança. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que nos alcança. Muito obrigado, Senhor, porque pela sua graça nós não iremos desistir e nós vamos celebrar Hosana e Hosana, Hosana e Hosana, Hosana Brasil. Nós vamos celebrar a graça do Senhor, porque nós acreditamos nessa esperança que não decepciona. E ora por um instante no Espírito. Deixa o Espírito Santo orar pela sua voz. E nós queremos agora regar tudo isso que o Senhor nos falou com essa oração, deixando o Espírito Santo conduzir
cada realidade, cada detalhe e nos levar a essa experiência. Bendito Espírito Santo, seja glorificado Espírito Santo, adorado, seja bem-vindo no meio de nós, redesperta o nosso coração nessa esperança que não decepciona. Muito obrigado Espírito Santo, muito obrigado. Levanta seu braço. Eu espero em Deus. Eu espero nele. Meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Solta a sua voz. Eu espero em Deus. Eu espero nele. Meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. Mais uma vez, com força, eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero nele. Meu Deus, meu tudo. Meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.